Glória a Deus, aleluia. Estejamos alertas, né, irmão? Porque em breve Senhor Jesus voltará. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 20. Louvado seja Deus. A leitura que nós fizemos da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 20. Glória a Deus. Então, Jeremias capítulo 20, nós lemos da palavra do Senhor, do versículo 1 até o 18, todo o capítulo 20. E diz assim a palavra do Senhor: a partir do versículo de número 5. Também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saquear-losão, tomar-losão e levar-losão à Babilônia. E tu, pastor, todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Glória a Deus. Versículo 7. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escândalo todo o dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois descobri a minha causa. Versículo 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Glórias a Deus. Até aí, irmãos, a leitura que nós fizemos na palavra do Senhor, que nos fala do sofrimento de Jeremias, quando ele foi colocado no cepo. O cepo é um tronco, né? A pessoa era presa ali, possivelmente com cordas ou correntes, e ali sofria açoites. E Passur colocou Jeremias no cepo, né? Por causa do ódio que ele ficou da palavra que Deus deu, né, para Jeremias transmitir para o povo de Israel. Havia um ódio sobre aquela palavra. Por quê, irmãos? Porque eles tinham nos seus corações já uma palavra firmada, né, de que haveria paz, que Nabucodonosor não invadiria Jerusalém. E isso foi dito através dos falsos profetas, dentre eles falta o profeta Ananias e outros também de menor, né, vamos dizer assim, de menor crédito, né,
que também disseram a mesma coisa. Então, o sacerdote, ou melhor dizendo, o profeta Ananias, mais à frente, né, debatendo, desfazendo, né, aquilo que Jeremias estava dizendo da parte de Deus, ele disse que haveria paz, e Jeremias o rebateu, dizendo que na palavra do Senhor estava escrito que se um dia um profeta dissesse paz, paz, então deveria ser aguardado, né, o cumprimento desta palavra, e caso contrário, né, não se deveria dar crédito àquela palavra sem que ela primeiro se cumprisse. Por quê? Porque na verdade, irmãos, o nosso Deus, quando usava os profetas, na grande maioria das vezes era para chamar a atenção do povo de Israel, convocar o povo de Israel a um concerto e disciplinar o povo, para que o povo estivesse, né, dentro da direção de Deus. Então, irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel não estava aceitando a palavra de Jeremias, que Deus estava dando a Jeremias. E Jeremias, aqui nesse capítulo, ele foi colocado no cepo, o paçu foi escoteado. No dia seguinte, quer dizer, passou 24 horas pelo menos preso ali, foi solto, e Deus usou a Jeremias para profetizar para aquele homem, né? Porque ele iria pagar o preço caro, ia ser levado cativo à Babilônia, tanto ele como os amigos dele, né? Porque esse tipo de pessoas, né, sempre tem muitos amigos, né? Aqueles que falam segundo o que o povo quer ouvir, não falta amigos para eles, né? Mas os profetas de Deus, irmão, nem sempre têm amigos, muito poucos, né? Jeremias só tinha um, a saber, né, o escrivão que escrevia lá as cartas daquilo que ele profetizava, ele escrevia, e até uma das cartas foi mandada ao rei Joaquim, e ele lançou no fogo, queimou a carta que Jeremias tinha enviado, né? Tinha transmitido da parte de Deus, mas não adiantou, porque Jeremias tinha toda a palavra, palavra por palavra, gravada no seu coração e na sua mente, porque a palavra de Deus, irmãos, aleluia, tudo aquilo que sai da boca de Deus e o crente guarda, fica gravado em nossos corações, amém, irmão? Então Jeremias repetiu palavra por palavra e foi registrado e está aqui exposta no livro de Jeremias, louvado seja Deus. Mas o primeiro original ele jogou no fogo, por quê? Porque não aceitou a palavra de Deus. É por isso, irmão, que o povo de Israel pagou um preço caro, né? Por quê? Porque estavam rejeitando a voz de Deus. O povo de Israel, irmãos, chegou a esse ponto porque havia, né, uma inconstância na vida do povo de Israel. Nós vemos desde o tempo dos juízes a inconstância daquele povo. E ora estava bem com Deus, ora mal, ora estavam buscando o Senhor, ora adorando outros deuses. E essa trajetória, irmão, levou o povo de Israel a uma apostasia muito profunda, muito profunda. E por isso Deus permitiu esse fato, né, da invasão de Nabucodonosor e a destruição da cidade. Foi algo terrível, irmão, muito terrível. A destruição foi grande, morreram muitos, outros levados cativos e outros foram abandonados, né, sem nada, né, numa terra arrasada, numa cidade destruída. Não é que Deus permitiu uma coisa dessa, né, irmão? Mas nós encontramos no livro de Jeremias, por quê? Porque chegou um ponto, irmão, de endurecimento tal que eles não ouviam mais a voz de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar atentos a essa realidade, né? Jamais permitir que o nosso coração seja enganado, né, pelas coisas do mundo, pela voz do diabo. Por quê? Porque a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Primeiro ele quer roubar a nossa fé, nos matar espiritualmente e depois disso destruir. Então nós devemos estar sempre atento à voz de Deus, atento àquilo que Deus fala conosco, obedecendo à voz do Senhor, guardando a palavra de Deus, né, em nossos corações. Louvado seja Deus. O povo de Israel se endureceu de tal maneira, irmão, que eles se iravam quando ouvia a voz de Deus. E, irmão, é triste, né, quando alguém que conhece a palavra de Deus se irá contra a palavra do Senhor. Como é que pode uma coisa dessa? Isso acontece, irmão. Tem pessoas que, até mesmo crentes, que não vigiam,
e depois de anos e anos andando, cocheando entre dois caminhos, às vezes acontece de pessoas que se endurecem, não quer ouvir mais a voz de Deus e sai da igreja. Não, agora eu vou sair do sistema religioso, agora eu vou seguir conforme o meu entendimento, aquilo que dizem eles, que o Espírito revelou a eles. Mas tem que ver qual é o Espírito que revelou, porque garanto uma coisa para os irmãos, sem errar, aleluia, só existe uma coisa que o Espírito de Deus testifica, que é da palavra de Deus. Se existe outra testificação, irmão, há outros espíritos por aí, e a Bíblia fala dos espíritos enganadores. Então devemos ter cuidado de analisar os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos abraçando, aquela doutrina, se está de acordo com a palavra de Deus, porque se não está, irmão, deixa de lado. Não podemos ir atrás de outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que mesmo que alguém pregue um outro evangelho, mesmo que um anjo do céu desça pregando um outro evangelho, que seja anátema. Louvado seja Deus. E se alguém vier com outro evangelho, além do que está posto, ou falar de um outro Jesus, além daquele que eles anunciavam, com razão o sofrereis, diz o apóstolo Paulo, quer dizer, o rejeitareis. Então, irmãos, o povo de Israel chegou a esse ponto. Mas Jeremias, irmãos, passou por um momento difícil. Primeiro porque foi escoteado. Até aí, irmãos, Jeremias estava sustentado por Deus, sendo confortado por Deus. O caso de Jó, irmãos, passou toda aquela situação, mas Deus estava sempre falando com ele, sempre ensinando algo para Jó, sempre dando um conforto. O Espírito de Deus trabalhou na vida de Jó, irmão, de uma forma maravilhosa. Quando ele ouviu a primeira notícia de que tinha perdido tudo, ele, com certeza, o Espírito de Deus confortou seu coração, deu a ele uma paz no seu coração, e ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Conforto de Deus, e é algo que o crente deve buscar na hora da aflição, o conforto de Deus. Glória a Jesus, porque se não buscarmos o conforto de Deus na hora da luta, na hora da prova, não buscarmos em Deus a confiança, verdadeiramente fica difícil, porque as lutas, muitas vezes, lutas difíceis para o homem natural. Mas o crente que é espiritual, a Bíblia diz que ele entende bem tudo. Então, entendemos que muitas vezes estamos na prova, entendemos, meus queridos irmãos, que muitas vezes é o ataque do diabo, e se buscarmos em Deus o conforto, Deus dá. Buscar nele a fortaleza, Deus dá. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, fortalecimento de Deus. Davi, aleluia, foi fortalecido por Deus na perseguição de Saul contra ele. Se manteve fiel, não se deixou levar pelos conselhos de aproveitar a oportunidade para matar Saul, não deu ouvido àqueles que diziam: não, agora tu é rei, vai lá e proclama logo e se revela, vamos fazer aqui uma revolta, vamos aqui, os 600 dele, não, ele controlou bem isto, não, esperar em Deus, não, vamos tocar no ungido do Senhor, porque Davi sabia que se ele foi ungido por Deus, como rei, na hora certa ele iria assumir. Então Davi, irmãos, ele tinha toda essa orientação de Deus, toda essa inspiração de Deus. Isso é importante para o crente, para que ele tenha verdadeiramente a aprovação de Deus, ter da parte de Deus a vitória, ser aprovado por Deus. Porque, meus queridos, nós vemos aqui que Jeremias, ele foi provado, e assim como Jó teve aquele momento de amaldiçoar o dia que nasceu e fazer aquelas lamentações, ele não falou nada contra Deus, mas lamentou, amaldiçoou até o dia que nasceu e tudo. Jeremias, depois de sofrer, já vinha sofrendo, e nesse dia em que foi colocado no cepo, depois de tirado dali, ele teve aquele momento de reflexão, a parte humana falando, porque ele disse assim para o Senhor: Senhor, iludiste-me, ó Senhor. Essa palavra, irmão, parece estranha, Ele está dizendo para Deus: tu me iludiu. Eu fui pesquisar isso, irmão. Eu falei: não, isso aqui tem alguma coisa
porque essa palavra aqui quer dizer que ele foi iludido. Deus não ilude ninguém. Eu fui analisar e fui pesquisar e acabei encontrando a versão original, e eu tenho uma versão lá em casa que é uma Bíblia antiga, que é do tempo de Lutero, e eu fui olhar lá. Essa tradução nossa diz iludiste-me, mas na verdade, irmão, na tradução, no original, eu até anotei aqui, quer dizer, essa palavra no original não quer dizer iludiste-me, quer dizer, a palavra quer dizer impulsionaste-me ou persuadiste-me, ó Senhor. Então, que na verdade Jeremias está dizendo que Deus o persuadiu a falar aquelas coisas, e Deus tinha dito que ele ia prevalecer, mas com os sofrimentos que ele estava passando, naquele momento veio aquele pensamento: então, tu me persuadiu, Senhor, a falar. Fui persuadido a falar, quer dizer, foi o Senhor que me impulsionou a falar, e isso, irmão, fez com que Jeremias chegasse a dizer que não ia mais falar nada, não vou falar mais nada, Aqui ele deixa isso claro, lá no versículo 8, ele diz que porque desde que falo e grito e clamo, quer dizer, depois que ele passou a gritar, anunciar e falar para o povo de Israel, então ele disse assim: violência e destruição, quer dizer, é o que ele profetizava, porque me tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Quer dizer, ele estava sofrendo porque estava falando que Deus mandava falar. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa: o homem e a mulher que é chamada por Deus tem que entender uma coisa: há um preço a pagar. Porque muitos querem ser profeta, muitos querem ser usados por Deus, muitos querem ter visão e revelação, mas, irmão, há um preço para isso, é um preço a ser pago, porque todo aquele que prega a palavra de Deus, a palavra diz, todos aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, padecerão perseguição, e passa mesmo, irmão, passa mesmo. Nós vemos que Jeremias estava sofrendo muito, foi jogado no calabouço, foi para o cepo, foi jogado na prisão, e quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Jeremias estava preso numa prisão. Então nós vemos coisa terrível que aquele homem passou. Então, irmão, quando ele saiu do cepo, veio aquele pensamento: o Senhor me persuadiu a falar, quer dizer, eu falei, quer dizer, eu entreguei a tua palavra, e agora estou passando por isto. Mas ele diz o seguinte, irmão, louvado seja Deus, no versículo número 9: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Então, fatigado de sofrer, não posso. Quer dizer, já não estava conseguindo mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Quer dizer, muitos estavam querendo ver a derrota dele. Então ele se viu sozinho, irmão. Mas aquele que quer ser fiel ao Senhor, aquele que quer pregar a palavra, aquele que quer verdadeiramente ser usado por Deus, não falar de si próprio, mas entregar aquilo que Deus está mandando, irmão, pode ter certeza que não é bem aceito, não é bem visto, é taxado de muitas coisas, aquilo é fanático, aquilo é. Mas o homem e a mulher de Deus devem entender uma coisa, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, lugares celestiais. Então, quer dizer, no mundo espiritual. E é assim, irmão, a rejeição daqueles que não andam ou não estão na direção de Deus, porque aquele que está na presença do Senhor, quando ouve uma palavra da parte de Deus, o seu coração se alegra. O que vem é vontade de obedecer mais a Deus, vem mais temor de Deus, vem aquele sentimento de testificação do Espírito Santo, quer dizer, Deus testificando em nossos corações
a sua palavra. Glórias a Deus, porque a palavra de Deus, irmão, aleluia, ela inflama os nossos corações. A palavra, quando vem aos nossos ouvidos, né, no ouvido do crente, ela alegra. O crente dá glória a Deus. Pode ser uma repreensão, né, e a palavra nos diz que Deus repreende aquele que ama, e muitas vezes vem uma repreensão, mas o crente se alegra em Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando nos repreende, ao mesmo tempo ele testifica da palavra, e outra coisa, conforta os nossos corações, e vem aquele sentimento, né, de obedecer mais a Deus, de buscar mais ao Senhor. Aleluia. Por isso, a palavra de Deus para o crente, aleluia, é o principal para nós, porque sem a palavra de Deus, irmão, aleluia, o crente não cresce. Sem a palavra de Deus, o crente não tem um fortalecimento espiritual, o crente não tem direção de Deus, e nós não podemos ficar assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, é que nos dirige. O Senhor disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmão? Aleluia. Então aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Mas olha o que os inimigos de Jeremias, que pelo visto eram todos, porque ele diz aqui o seguinte, versículo 10: aterrou por todos os lados. E ele diz aqui: denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo, quer dizer, aqueles que não estavam atacando ele, quer dizer, quem não estava atacando ele, aguardavam meu manquejar, dizendo, olha o que eles diziam: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Pode ser que se deixe persuadir. Irmão, essa é uma estratégia de Satanás. Porque quando o diabo, irmão, vê um crente fiel, que ele observa, que o diabo observa, né? Os irmãos se lembram de Jó. Deus disse: viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se aparta do mal, né? Então Deus sabia que Satanás estava observando o comportamento de Jó, e por isso Deus chamou o assunto, né? Viste meu servo Jó? Ele disse: aí fez o desafio, né? O irmão já sabe, tira tudo que tem, que ele vai ver que ele vai blasfemar de ti. E Jó passou na prova, né? Então nós vemos aqui, irmão, um sentimento demoníaco no coração daquele povo. Aqueles que não estavam atacando ele dizia: não, vamos deixar, vamos ver se ele não será persuadido. Então aqui diz: todos que têm parte comigo aguardam o meu manquejar. Porque, irmão, voltar atrás nas coisas de Deus é manquejar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Então nós não podemos recuar da fé, não podemos recuar daquilo que nós já aprendemos de Deus. Nós temos que andar para frente, porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Amém, irmão? O aperfeiçoamento dos santos. Nós não podemos recuar. Paulo diz: nós não somos daqueles que recuam. Não, Paulo sempre em frente. Louvado seja Deus, em todo sentido, tanto na obra, como também no seu comportamento e no seu pensamento, na sua fé, no seu entendimento da palavra. Paulo mantinha sempre a mesma posição. Mas eles diziam aqui: bem pode ser que se deixe persuadir. Irmão, isso é uma estratégia do diabo, porque o diabo fica esperando a gente se persuadir. O que quer dizer persuadir? Se deixar convencer. Então eles estavam esperando que Jeremias, deixa. Eu já escutei alguém dizer isso. Isso aí ainda é novo convertido, devagarinho ele vai aprendendo. Uma vez eu escutei isso, irmão. Aí fiquei pensando: aprendendo o quê? A dar lugar ao diabo? A pessoa está buscando o Senhor, está cheio do Espírito Santo, está nas orações buscando o Senhor, e Deus deu uma palavra mais exortativa, e aí alguém, né, disse assim, e eu escutei, mas além de mim, muito mais Deus escutou, né? Isso é coisa de... Ele está no fogo ainda, está empolgado, com o tempo ele vai aprender. Bom, se for para aprender a ouvir mais a voz de Deus, tá bom. Aprender a buscar mais a Deus, tudo bem. Mas o que estava sendo dito ali
era que com o tempo aquele fogo ia diminuir, que aquele fogo ia, é nesse sentido aí. E depois, quer dizer, traduzindo para o português, claro, depois ele acomoda, aí depois ele fica igual os outros, é coisa desse tipo assim. Mas, irmão, nós temos que entender uma coisa: Deus usa, quando é Deus usando, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Cabe a nós ter discernimento de espírito e saber se é Deus que está falando ou não. A Bíblia diz: julgueis as profecias. Nós temos que julgar as profecias, nós não julgar o profeta, mas as profecias, né? Então nós temos que ter entendimento. Isso é aquela palavra foi da parte de Deus, Deus testificou, dá glória a Deus. Agora, não podemos, de uma forma temerária, querer, meus queridos irmãos, já dizer logo que não é de Deus. Vamos ouvir, vamos aguardar, vamos ter discernimento do Espírito. Por isso que é importante discernimento de Espírito, irmão. Todo crente tem que pedir isso, para discernir quando é Deus falando ou não. Se não é Deus falando, irmão, não prejudicou ninguém, não atacou ninguém, deixa aquilo para lá e vamos dar glória a Deus, né? Eu não, tem sempre alguém que Deus levanta para consertar a situação, né? Geralmente na liderança, né? Se a liderança não estiver ligada, Deus usa outro para botar ordem na casa, né? Porque Deus não é Deus de confusão, amém, irmão? Glória a Deus, e nem ataca ninguém, nem quer terminar de derrubar o pavio, apagar o pavio que fumega, e nem quebrar a cana trilhada, né? Nosso Deus é Deus que fala para edificar a igreja, glórias a Deus, exortar também, mas toda exortação de Deus, ela edifica a vida daquele que quer ouvir a voz de Deus, aleluia. Então, irmãos, ali Jeremias, ele teve discernimento do que estava acontecendo. Aqueles que não estavam atacando a ele, estavam dizendo: não, pode ser que ele se deixe persuadir. Se persuadir por quê? Com aquilo que eles estavam acreditando. Eles queriam que Jeremias cresce ou profetizasse aquilo que a maioria estava profetizando. Mas o homem de Deus, mulher de Deus, irmão, não vai atrás de maioria. Nós vamos na direção que o Espírito Santo fala aos nossos corações, amém, irmão? Nós não vamos atrás de maioria, não. Davi disse: fui com a multidão, mas fui com a multidão para a casa do Senhor, né? Não é que a multidão, né, a maioria pensa assim: mas agora está assim, agora nós tomamos, o modelo é assim, nós temos que agora, né, agora estão uma mornidão, uma névoa estranha aí no meio da igreja, irmão, que não pode falar nada, né? Se fala uma palavra, um irmão estava me falando hoje, né, que chamaram ele para dar uma palavra num grupo de jovem. Deus foi usando ele, dando a palavra. Daqui a pouco ele observou, um disfarçou, levantou e saiu. Daqui o outro demorou um minutinho, o outro levantou e saiu. E daqui a pouco ele foi vendo, saiu uns 4 ou 5, e ele ficou observando aquilo e viu que nenhum deles voltaram. E depois ele teve o entendimento, e é que eles não estavam suportando a palavra de Deus, estava incomodando. E eu disse para esse irmão, falei: irmão, esse é cumprimento da palavra, que nos últimos dias terão comichão nos ouvidos, não suportando a sã doutrina. Quer dizer, a palavra de Deus estava falando, confrontando eles, em vez de eles se submeterem à palavra, chorar, pedir perdão, apesar que ele mesmo disse que tinha uns 4 ou 5 naquele grupo chorando, né, limpando ali as lágrimas, porque estavam absorvendo a palavra, estavam guardando a palavra, estavam sendo tocados pela palavra. Glórias a Deus. Essa deve ser a posição do salvo, meu querido irmão, aleluia. A palavra de Deus deve arder em nossos corações, glórias a Deus, aleluia. Não rejeitar a palavra, não, mas aquele pregador, irmão, não, deixa o pregador para lá, aleluia. Se liga na palavra, glória a Deus, se liga na palavra, porque Deus às vezes pode usar até uma criança para falar conosco, não é verdade? Louvado seja Deus. Aí fica aquela meninice: não, alguém vai pregar, é o pastor fulano, aí vai meia dúzia. Mas quem vai pregar hoje? Agora é o ciclano, aí aparece 200. Irmão, tem que estar atento, né? Atento à voz de Deus, aleluia. Mas isso é para os espirituais entendem bem tudo e fica atento à palavra de Deus, não é? Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui Jeremias fala acerca disso, né? De que
alguns ali estavam esperando, não, quem sabe ele será persuadido, quem sabe ele vai se persuadir, ele vai se enquadrar, ele vai aceitar. Não, os profetas todos estão dizendo, paz, 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 que Nabucodonosor vai devolver, como disse Ananias, né? Que naquele período de no máximo 2 anos, que Nabucodonosor ia devolver todos os utensílios da casa do Senhor, né? Porque o cerco de Jerusalém, irmão, por Nabucodonosor, durou mais ou menos 2 anos. 2 anos. Primeiro ele foi, na primeira investida, levou as riquezas e os utensílios da casa do Senhor, que tinha de ouro ele foi levando, e colocou um tributo para o povo pagar. Aí o que aconteceu? O rei de Israel se revoltou. Vamos pagar tributo? Não, irmão. Aí Nabucodonosor veio com tudo em cima, né? Veio, trouxe os exércitos, invadiu e destruiu tudo. Mas durante esse período da primeira investida de Nabucodonosor e a destruição de Jerusalém, aconteceu todas essas coisas que nós encontramos no livro de Jeremias. Então Jeremias avisando que se o povo não se consertasse, viria destruição. E o povo não, como nós vemos aqui na palavra, não quiseram ouvir. Então, quando aqueles que não atacavam Jeremias, eles diziam, não, quem sabe ele vai se persuadir, quem sabe ele vai entender, Deus tem usado os seus profetas, está ele sozinho aqui falando, porque Jeremias estava falando, irmão, para o povo de Israel, em Jerusalém, mas tinha também Ezequiel e outros também que já estavam surgindo e Deus usou, né? Nós encontramos lá no livro de Ezequiel veio um pouco depois, né? E Daniel bem depois, já lá no cativeiro. Então são 3 contemporâneos. Então Jeremias, ele sabia disso, que uma parte está dizendo, não, quem sabe ele vai se persuadir. Irmão, é isso que o diabo quer, que toda a igreja seja persuadida. Mas o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. Então, irmãos, é tempo de nós atentar para isto. Temos que guardar a palavra de Deus em nossos corações. Guardar a palavra, o que ela ensina. Devemos atentar para o que ela diz. E isso é importante, meus queridos irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra, ela lava o crente. A palavra, ela lava a igreja. A palavra, ela vai limpando. A palavra, ela vai santificando. A palavra, ela vai mudando. Vai tirando tudo aquilo que desagrada. Então, o que é a operação da palavra de Deus? É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 15. Vem o Pai, limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, conforme nós vamos ouvindo a palavra, é o Pai limpando as nossas vidas. Amém, irmão? Ela vai limpando. A água vai lavando. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele que está atento à palavra de Deus, a palavra está lavando o seu coração. Então, irmão, ouça a palavra de Deus, guarda ela, aleluia, esteja atento à palavra, porque esta água está lavando os nossos corações. Amém, irmão? Ela está lavando, ela está limpando. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos abrir, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 22. Vamos ver como é que os falsos profetas querem, ou o diabo, né, quer nos persuadir. O diabo usa os falsos profetas, né? Então vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 22. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo de número 22. Versículo 8, quem encontrou, leia. 1 Reis, capítulo 22, versículo 8. Quem encontrou, leia com voz bem alta. Muito? Sim. Muito bem. Louvado seja Deus. Versículo de número 9 também, por favor.
Muito bem. Pula para o 12, irmã, para nós ganharmos um tempinho. Versículo 12. E o 13. E o seguinte, o que Micaías disse? Muito bem. É isso que Micaías falou, vai. Mas lê mais à frente, quando Deus usou ele. Muito bem. Ele disse que não voltaria, né? Deu o seguinte. Pode ler. Bem. Então todos os profetas, um dizia de um jeito, outro dizia do outro, mas todos profetizavam bem, tu vai vencer. Mas Deus já tinha mostrado para Micaías lá na casa dele, né, a realidade. Mas quando os mensageiros, quando o rei Josafá perguntou, não tem mais nenhum profeta, porque ele estava desconfiado, né, que aquele ali estava bom demais. Ele sabia da vida torta né, do rei Acabe. Não tem mais um para nós consultarmos ao Senhor. Ele disse, tem um aí, mas só profetiza contra mim. Claro, né, irmão? Claro que é profetizar contra. Adorando a Baal, com aquela vida toda torta. E não dá certo, né, irmão? Se o crente tem vida torta, não adianta querer passar a mão na cabeça, né, irmão? Não adianta. Está torto. A não ser que se conserte. Caso contrário, irmão, não adianta querer, não, mas Deus usa assim mesmo. Deus não, irmão, não existe isso não. Tem gente com vida torta por aí pregando e o povo continua chamando. Faz escândalo, faz coisas erradas e o povo continua chamando. Não, mas é assim mesmo, Jesus perdoa. Deus, mas a coisa não é bem assim, irmão. Não é bem assim. Se está com a vida torta, tem que consertar. Deus usa se tiver consertado, né? Mas infelizmente muitos que têm aquela idolatria, né, em cima de certas pessoas, e mesmo dando errado continua ali. É como um caso de um aí que largou a mulher, casar com a outra e abriu uma igreja, a igreja está lá, todo mundo continua lá, ninguém saiu, e pior que essa outra que ele casou era a madrasta dele. Mas o povo continua lá naquele lugar, ninguém arredou pé, ainda diz, não, ele é meu pai espiritual, é minha mãe espiritual.
Irmão, que coisa estranha. Mas sabe o que é isso? É o que a Bíblia fala, que nos últimos dias amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Mas, meu querido irmão, a casa do Senhor é santa. A casa do Senhor, a igreja, é um povo separado. A igreja é santa, meus queridos irmãos, e só vai entrar no céu aquele que é santo, porque a palavra só nos diz que o Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aí está lá, né? A madrasta largou o marido, que no caso era o pai, e casou com o filho, e o filho casou. Irmão, que confusão estranha é essa? Que negócio é esse? Só pode ser o quê? Coisa do inferno. Mas o que é isso? Tem gente que não, irmão, Jesus perdoa e continua o erro. Não, o Senhor só perdoa se deixar. Se deixar. O Senhor disse para aquela mulher: pega no adulterando, vais e não peques mais. Tem que ter conserto, porque tempo não apaga pecado. Aleluia, continuar ali e a coisa ficar por aquilo mesmo. Ah não, o Senhor já esqueceu. Meu irmão, Deus não se esquece do pecado. Se conserta, pede perdão a Deus, aí sim. Caso contrário, aleluia, se a consciência não está pesando, e aí, não, mas eu não, também se já faz algum tempo, né? Jesus já esqueceu. Não esqueceu não, meu querido. No dia do juízo, Ele vai chamar à luz, aleluia, a responsabilidade, toda a obra feita, seja boa ou seja má. Glória a Deus. Não tem que ter conserto, irmão. Tem que ter conserto. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não se deixa, Deus não se deixa escarnecer. Glórias a Deus. Tudo como plantais também sem parar. Mas consertou, vai colher coisa boa, porque Jesus é perdoador. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Mas tem que se arrepender. Mas o Senhor, versículo 11: mas o Senhor está comigo. Glória a Deus, irmão. Crente cheio do Espírito Santo, aleluia, não se deixa persuadir. Não. Versículo 11, ele despertou. Aleluia. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Irmão, se você tem uma vida reta diante de Deus, está sendo atacado, sabe de uma coisa: o Senhor é contigo como um valente terrível. Aleluia, glórias a Deus. Deus não deixa os seus envergonhados, não. Não, pode ter certeza disso. Louvado seja Deus. Com um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua. Confusão perpétua. A gente sabe o que é perpétuo, né, irmão? A vida após a morte. A única coisa que é perpétua para o homem, que nesse mundo nada é perpétuo. A vida dá volta, né? As coisas acontecem. Saúde não é perpétua. O emprego não é perpétuo. Então existem coisas na vida do homem que não é perpétua. Só a morte que é perpétua. Por isso que nós temos que trabalhar para entrar no céu, porque a vida eterna com Cristo é perpétua. Mas existe uma outra vida aí que também é perpétua, que não é nada bom, né? É isso que eu estou dizendo aqui, que eles vão ter uma confusão perpétua. O juízo de Deus, né? Morrer nessas condições, já viu. Muito bem. Versículo 12: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, tu prova o justo. Então o que Jeremias passou ali, irmão, foi uma prova. E Deus prova o justo. Isso é verdade. Deus prova o justo. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em 2 Timóteo 4:3. Vamos ler o que diz ali a palavra do Senhor. 2 Timóteo 4, versículo 3. E outro irmão, aproveitando lá em 2 Timóteo, vamos ler também 3,16. Primeiro vamos ler 2 Timóteo 3,16. E outro irmão leia 2 Timóteo 4, 3. 3,16, quem encontrou?
bem. 2 Timóteo 4,3. Quem encontrou, lê. Muito bem. Então, esses dois versículos estão dentro daquilo que nós acabamos de falar, né? Muito bem. Mas Deus prova o justo. 1 Pedro 1,7. Vamos ler lá em 1 Pedro 1,7. E outro irmão abre em 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 1,7. E outro irmão, 1 Pedro 4,12. Glória a Deus. Então, a prova da nossa fé. Então, o crente ele é provado. Como? No dia a dia, né? Deus está nos provando. Deus está atento à nossa condição diante dele. Vamos ler 1 Pedro 4,12. Quem encontrou, leia. 1 Pedro 4,12. Muito bem, lê mais uma vez. O versículo seguinte. Amém. Glórias a Deus. A revelação da sua glória. Vamos ser participantes, né? Ser participante das aflições de Cristo, né? E quais foram as aflições de Cristo? Foi rejeitado, perseguido. Muitos chegavam perto dele, mestre, sabendo que tu és mestre vindo de Deus, né? E vinham para tentar enganá-lo. Chegou outro e disse, Senhor, temos aqui uma moeda, devemos dar tributo a César. Isso tudo é para tentar o Senhor, irmão, para pegar ele em alguma situação, para o condenar, mas nunca conseguiram, porque o Senhor sabia bem o que estava no coração do homem, né, irmão? Louvado seja Deus. Então ele prova, ele sabe. A Bíblia diz que ele sabia o que estava no coração do homem. Louvado seja Deus. Então quando vinha, mestre, tu és mestre vindo de Deus, Nicodemos, que até veio com veio com sinceridade, né? Foi o único que chegou ali dos fariseus, né? do clero ali, do povo de Israel, que veio com a sinceridade. Foi Nicodemos, e assim mesmo ouviu, né? Tu és mestre vindo de Deus, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Em verdade te digo, é necessário nascer de novo. E os outros, né, que vinham para enganá-lo, dá tributo a César. O que tem nessa moeda? Que esfinge é essa aqui? É de César. Dê a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. E Abraão, irmão, foi provado. Eu estava analisando a palavra do Senhor, e quando a gente fala da prova de Abraão, a gente lembra logo do sacrifício de Isaac, né? Mas se nós abrimos lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, nós vamos ver uma prova que Abraão passou. Não foi só aquela de sacrificar Isaac, tem uma outra também, mais sutil. Foi uma prova mais sutil, né? Mas para nós vermos, irmãos, como as coisas às vezes acontecem, né? E nós temos que estar atentos. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, diz aqui a palavra do Senhor, que, vou simplificar aqui para ganhar tempo. No capítulo 14 diz que Abraão, com seus 318, atacou o exército que tinha invadido a cidade de Sodoma e levou várias pessoas como escravos, levou a riqueza, levou muita coisa, saquearam a cidade.
E Abraão, sabendo que isso tinha acontecido, mas também veio a notícia de que seu sobrinho Ló tinha sido levado junto. Aí Abraão disse: não, a minha semente não vai ser levada escrava não. Foi lá, chamou 318 homens, nascidos na sua casa, homens valentes, e foram lá, irmão, e deram em cima daquele exército e derrotou eles. Abraão pegou a Ló e a sua família e os bens todos que tinham sido tomados de Sodoma, e foi a caravana para um encontro com o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma, irmão, vendo aquilo, né, mas que bom, né, todo mundo ali glorificando, né, a Deus, no caso as pessoas que acompanhavam Abraão, do lado de lá, né, festejando o retorno, né, das pessoas que foram levadas escravos. No meio daquilo ali, o rei de Sodoma fez uma oferta a Abraão. Disse para Abraão assim: vamos partilhar, né? Vamos dividir o despojo. Muito bem, era normal numa guerra isto. E sempre quando havia uma guerra, o vencedor pegava os bens e depois havia a divisão do despojo. Não se lembra quando Davi botou uma parte dos seus guerreiros tomando conta do acampamento, tomando conta das bagagens, das mulheres, das crianças, deixou eles lá. E uma outra parte foi para a batalha, junto com ele. E eles venceram e pegaram os despojos. Quando eles chegaram, que Davi chegou com os despojos, com aqueles que participaram da guerra, os que participaram da guerra não queriam dividir com os que ficaram. Disseram: não, nós lutamos, nós vamos dividir entre nós aqui. Aí Davi estabeleceu uma lei. Ele disse: não, tem direito também os que ficaram, porque se eles não ficam aqui cuidando das coisas, nos dando tranquilidade para guerrear, ou até evitando uma emboscada do inimigo, né? O exército sai para guerrear aqui, eles dão uma volta lá por trás e ataca os que ficaram para trás. Então eles têm direito também. Aí Davi estabeleceu a divisão da presa, dos despojos. Então vai ser dividido igualmente para todos os homens. E foi estabelecida essa lei, e essa lei foi observada até os últimos momentos do povo de Israel, né? Até o tempo que as guerras acabaram, né? Depois da invasão de Nabucodonosor, o exército de Israel ficou fragmentado e depois eles não tiveram mais um exército forte, não conseguiram juntar mais um exército forte, né? Então ficou estabelecido essa lei de Davi. Então todos tinham direito. O que aconteceu? O rei de Sodoma, vendo Abraão voltando com os despojos, com toda aquela riqueza e todas aquelas pessoas que foram levadas escravos, falou para Abraão: então vamos dividir. Não, tudo bem. E o rei de Sodoma, irmão, eu creio que ali foi o diabo, usou aquele homem e disse o seguinte: olha, vamos fazer assim, você fica com os bens e eu fico com as almas. Oferta estranha, né, irmão? Não tenha dúvida que é o diabo que estava usando aquele homem. Então a gente fica assim: Abraão, você fica com todos os bens e eu fico com as almas. Quer dizer, com as pessoas, né? A prova aí, irmão. Percebeu qual é a prova? Tu fica com os bens. Abraão tinha direito disso? Tinha. Ele que venceu a guerra. E era uma lei naquela época, uma lei moral. O vencedor fica com os despojos, ou então divide com quem perdeu os despojos, uma parte. Nós encontramos isso no tempo de Josafá, quando Josafá chegou lá no acampamento, né, dos inimigos, já estava todos, eles tinham se matado a si mesmos, se atacaram lá, e quando Josafá chegou já não tinha mais nada, estava tudo morto, só pegou ali os despojos e levou de volta. Então a gente encontra muito isso na Bíblia. Mas a oferta daquele rei, irmão, foi uma coisa muito estranha. Também, rei de onde? De Sodoma. Só podia estar endemoniado mesmo aquele homem, né? Aí o diabo usou ele. Então vou fazer assim: eu fico com as almas, quer dizer, com as pessoas ficam, né, que eram nossas, você não vai ficar com escravo nenhum. Vem para cá as almas. E você fica com os bens. Abraão, irmão, estava ligado com Deus. Infelizmente, muitos crentes por aí, irmão, já se corromperam porque aceitaram a oferta lá do rei de Sodoma. Exemplo não falta por aí, ainda mais muitos que se enfiam em política, né? Muitos já aceitaram lá
a sugestão do rei de Sodoma. Não, fica com os bens. Porque o diabo, irmão, não está interessado por bens, não. Ele quer levar as almas para o inferno. Se o diabo tiver de dar riqueza para alguém para ganhar aquela alma, ele dá. Tem gente aí que faz pacto com o diabo para ficar rico e fica mesmo. Pensa, irmão, que isso é conversa fiada, não. Fica mesmo, o diabo dá. O diabo ofereceu para Jesus: tu te darei se prostrado me adorares. Mas, meu querido irmão, o crente que está ligado com Deus, ele responde para o diabo aquilo que Jesus respondeu: olha, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestará culto. Pode ficar com teus bens aí. E Abraão, irmão, disse para o rei de Sodoma: não vou ficar aí com nada. Só aqueles que me ajudaram aqui, cada um fica uma parte aqui. Ainda citou o nome dos 3. Agora eu não quero nada, para que não venha depois a dizer: enriqueci Abraão. Irmão, que na nossa vida só Deus enriqueça. Quando eu falo enriquecer, eu estou falando daquilo que Deus nos dá. Começando pelas coisas espirituais, que tem que estar em primeiro lugar. Amém, irmão? Que Deus nos dá. Aproveitar essa grande oportunidade. O apóstolo São Paulo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Aproveitar, irmãos, que Deus está trabalhando em nossos corações. Guardar aquilo que nós temos recebido de Deus. Guardar a palavra de Deus em nossos corações. E jamais, irmãos, dar ouvido à voz do diabo. Não, porque o rei de Sodoma está por aí, ele morreu lá no fogo. Quando o fogo desceu, consumiu tudo. Mas o espírito que usou aquele homem ainda está pairando por aí, né? Só até na consumação do século que ele vai ser repreendido, destruído. Mas o Satanás continua por aí. Fica com os bens. E o diabo quer almas, irmão. Mas da igreja não tem para ele, não. Porque a igreja já é lavada e redimida pelo sangue de Jesus. A igreja, aleluia, está com a palavra de Deus no coração. E no livro do Apocalipse é bem claro: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Louvado seja Deus. Então a igreja está enquadrada naquilo que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão, aleluia, contra a igreja. Louvado seja Deus, aleluia, porque a igreja é fiel, irmão. A igreja, aleluia, e aquele que faz parte da igreja, ele é fiel. Louvado seja Deus, aleluia, porque, irmão, toda a igreja, todo aquele que faz parte da igreja, ele é evangélico. Mas nem todo evangélico é igreja. Deu para entender, irmão? E é uma realidade. Eu sou evangélico, mas será que é igreja? Será que ele faz parte do corpo de Cristo? Ou ele é evangélico? Agora, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que faz parte da igreja, esse é evangélico. O evangelho que estou falando não é uma denominação, um grupo, ou um setor. Não, quando eu falo evangelho, quer dizer aquele que vive o evangelho, aquele que prega o evangelho. Porque a palavra evangelho quer dizer aquele que abraçou o evangelho. Amém, irmão? Aquele que entrou no evangelho e o evangelho entrou nele. Então não basta só entrar no evangelho, tem que o evangelho entrar nele. Amém, irmão? Quem aqui permitiu que o evangelho entrasse no seu coração? Aleluia, louvado seja Deus. Então faz parte da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmão, entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Esteja sempre na igreja. Amém, irmão? Fazendo parte da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Porque se der ouvido a voz do rei de Sodoma, irmão, não fica com os bens. A pessoa, se Abraão entra numa conversa dessa, então tá bom. Então, fulano, vocês que eram de Sodoma, pode ir todo mundo. Tá todo mundo aí. Tá bom, vamos levar os bens. Aí depois o rei de Sodoma diz: enriqueci Abraão. Nada disso. A nossa riqueza é do céu, amém, irmão? Nossa riqueza vem de cima. Aleluia. É aquela que o Senhor nos dá, as espirituais. Irmão, e as materiais? As demais coisas serão acrescentadas, amém, irmão? Mas em primeiro lugar é o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, irmão. Porque senão
Deus não ia permitir o que aconteceu com Jó. O diabo disse: tira os bens dele, vai ver se não vai blasfemar de ti. Quebrou a cara, irmão. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O diabo teve que amargar essa, irmão. Louvado seja Deus. Então, irmão, faz o diabo amargar mesmo, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Apareceu uma prova? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, aconteceu, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, se levantou uma prova, estão te perseguindo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? E aí a vitória vem, irmão. Dá glória a Deus que a vitória vem. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus nos prova. Para nós encerrarmos, irmão. Aleluia. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 2,4. Glória a Deus. E outro irmão abra 2 Coríntios 2,9, para nós encerrarmos com essas duas leituras. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quem encontrou, leia. Amém, irmão? Deus prova o nosso coração. Vamos agradar a Deus ou vamos agradar aos homens? O que é que Pedro e João disseram para o Sinédrio? O Sinédrio disse: olha, nós vamos liberar vocês, mas não fala mais nesse nome. Irmão, não fala mais nesse nome. O que é que Pedro respondeu? Julguem vocês mesmos. Importa obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Irmão, não teve outra, teve que soltar. Aleluia, teve que liberar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente, irmão, aleluia, ele bota no seu coração: vou obedecer a Deus, o diabo tem que se ausentar, tem que ficar aí na dele, sabe, irmão? Glória a Deus. Porque o diabo, ele fica observando, ele fica trancando, não sei o quê, porque a gente não vir na igreja, porque a gente não buscar, e fica cercando, mas quando o crente assenta no coração: eu vou obedecer a Deus e não aos homens, aí o diabo, irmão, fica murchinho. Quando Jesus disse para ele: Satanás, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que a Bíblia diz? Que o diabo se ausentou, aleluia, foi embora, se escondeu. Por quê, irmão? Está derrotado. Então nós derrotamos ele com a palavra, amém, irmão? E nos nossos corações. E Pedro disse: importa obedecer a Deus ou obedecer aos homens? É a Deus, né? Entre aquela coisa trancada. Fazer o quê, né? Muito bem. Não tem para ele não. Então Pedro preferiu obedecer a Deus. E vamos continuar falando. E a Bíblia diz que saíram dali, e o que eles fizeram? Falaram mais do nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E outra coisa, e saíram alegres, jubilando, porque se acharam, né, não se achavam dignos de sofrer pelo nome do Senhor, porque eles levaram uma chicotadazinha ali de leve, tá, só para, né, intimidar, mas eles deram glória a Deus, porque sofreram afronta e foram chicotear pelo nome do Senhor. Irmão, a igreja primitiva era assim, eles se regozijavam, aleluia, em receber a afronta. Irmão, dá glória a Deus, irmão, porque só se joga pedra em árvore que dá fruto. Amém, irmão? Vai encerrar. 2 Coríntios 2,9. 2 Coríntios 2,9. Quem encontrou, leia, para nós encerrarmos em nome de Jesus. 2 Coríntios 2, versículo 9. Muito bem, lê só mais uma vez, para ficar fixado. Então, a prova é que nos mostra que somos obedientes em tudo, amém, irmão? Agora sim, a prova maior de Abraão. Agora sei, não faças tal, Abraão. Abraão já, não faças tal. Recuou. Agora sei que tu temes a Deus. Amém, irmão? Vale a pena? Aleluia. Vale a pena. Louvado seja Deus, porque naquele dia, irmão, glórias a Deus. Aqui na terra o Senhor conforta, dá força e nós vencemos. Mas naquele dia, grande será o galardão
daqueles que vencerem em nome de Jesus. Vamos vencer, amém, irmão? Quem aqui quer vencer? Eu quero vencer. Então vamos lutar, vamos combater o bom combate, irmão, porque o nosso Deus é Deus nos céus e na terra. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, louvado seja Deus, e que nesta noite possamos guardar, aleluia, a palavra de Deus em nossos corações. Glória a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, te agradecemos por esta noite de meditação na Tua santa palavra. Amado Deus e eterno Pai, que a Tua palavra, Senhor, aleluia, flua em nossos corações, que possamos, Senhor, meditar nela, aleluia, porque nela encontramos, aleluia, as saídas da vida. Pai amado e santo, Senhor, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, nos conceda, Senhor Deus, um final de semana abençoado na Tua santa presença. Te agradecemos por tudo, Senhor, aleluia, te agradecemos pela vida de cada um dos Teus servos, ó Deus, aleluia, que vieram, Senhor, da sua casa, aleluia, para aqui, para a Tua casa, Senhor, aleluia, se deslocaram para aqui, Senhor Deus, estar na Tua presença. Recompensa cada um, que Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Tu és, Senhor Deus, aleluia, aquele que apesa os espíritos e vê em nós, Senhor, a sede de estar na Tua presença, ouvindo e aprendendo, aleluia, a Tua santa palavra. Pai amado e santo, abençoa o Teu povo, nos leva os nossos lares em paz e segurança, aí eu Te peço todas essas bênçãos em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, amém. E a vitória é nossa, e operando Deus, quem impedirá? E Deus abençoe os queridos irmãos. Cumprimento seu irmão do lado com a paz do Senhor, glória a Deus, e vamos seguindo com o Senhor da paz.